presidente deve tratar sobre as eleições. E a ministra Simone Tebet será mesmo convidada para concorrer aqui em São Paulo, André? Essa é a expectativa, viu, Tiago? A ministra Simone Tebet deve receber um convite do presidente Lula para que seja candidata ou para o governo ou para o Senado pelo estado de São Paulo. Essa mudança de partido também é estudada pela ministra, ela que atualmente é filiada ao MDB. Embora ainda não haja uma definição, o caminho mais provável apontado por aliados é o PSB, legenda que inclusive já fez um convite para que Tebet venha a se filiar. Além de fazer frente aos candidatos considerados bolsonaristas, como eu disse agora há pouco, o presidente Lula quer fortalecer o próprio palanque nos estados para disputar a reeleição aqui ao Palácio do Planalto. Tiago. É isso, então fica a expectativa, a especulação ainda. André Anelli volta daqui a pouquinho. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começando pela Denise Campos de Toledo. Quando se fala no critério de colocar secretários no lugar dos ministros, talvez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tenha o substituto, não é, Denise? É, exatamente. A gente falava disso já antes de toda essa história de substituições, de possíveis candidaturas aqui em São Paulo. Já se falava que Dário Duriga estava substituindo Haddad em vários eventos aqui em São Paulo, inclusive junto ao mercado financeiro, almoço de final de ano da FEBRABAN, da Federação dos Bancos. Então, ele já está muito, inclusive, participando das negociações com o Congresso em pautas relacionadas à economia. Então, ele deve ser o substituto natural, não é ele que já vem ocupando esse espaço no Ministério da Fazenda. Agora fica a dúvida em relação à candidatura, né, Tiago? Quem será candidato? Se Haddad será, de fato, candidato a algum cargo aqui em São Paulo, vai disputar o governo, vai disputar o Senado. Simone Tebet é outra que sai também da equipe econômica, era junto Ministério da Fazenda e do Planejamento. Eles tinham grandes objetivos, inclusive em relação às contas públicas, que objetivos que ficaram meio do caminho, e devendo um ajuste mais sério para as finanças públicas, mas são dois nomes relevantes que têm recall, inclusive, de eleições anteriores. Agora, chama a atenção que toda essa mobilização não está citando o nome de Márcio França, que algum tempo atrás já declarou que queria ser candidato ao governo de São Paulo. Ele faz parte de um dos partidos da base do governo, importante. Simone Tebet fala agora da possibilidade de ir justamente para o partido dele, ou pelo menos se especula essa possibilidade. Márcio França não tem sido citado. É só uma observação. Pois é, bom lembrar que Márcio França foi vice de Geraldo Alckmin lá atrás, ficou no governo do estado por 9 meses e tem esse problema, essa questão política e eleitoral. Deixa eu perguntar para o Cristiano Vilela, que também acompanha bem a política aqui em São Paulo. É possível acreditar em Simone Tebet, candidata ao governo do estado? Porque a gente já teve outros candidatos, o próprio governador Tarcísio não é originalmente daqui, né? Olha, Thiago, me parece bastante viável e talvez uma estratégia interessante por parte do segmento que hoje dá base de sustentação ao presidente Lula. É a realidade que o PT, que os partidos de sustentação a Lula não têm um nome forte do ponto de vista eleitoral, um nome capaz de ombrear, de dividir forças, dividir holofote com o atual governador Tarcísio de Freitas. Num contexto como esse, eu vejo que é muito válido dar uma mexida realmente no balaio, talvez insistir em nomes que já são candidatos já há 2, 3 eleições, Márcio França, por exemplo, a Fernando Haddad, por exemplo, são nomes que corriqueiramente têm sido candidatos e têm sido derrotados. Seriam mais do mesmo. Eu vejo que nomes como a ministra Tebet ou outros nomes que podem ser colocados são nomes que de alguma forma trariam algo novo. Evidentemente, não é simples uma vitória. Tarcísio de Freitas é muito bem avaliado e o indicativo é de que ele realmente se consiga a reeleição. Mas seria um elemento novo, de alguma forma poderia mexer com o quadro político e, quem sabe com isso, potencializar de alguma forma a condição eleitoral do PT e dos seus partidos aliados nesse processo agora de 2026. Claro que eu quero ouvir a sua análise sobre isso, mas acho que é importante falar também sobre essa substituição da ministra Gleisi Hoffmann. A troca não é agora, não é imediata, mas o substituto do conselhão será o responsável pela articulação política. Pois é, mas você não pode acreditar, né, Tiago? Tenho certeza que você não vai acreditar que a ministra Gleisi Hoffmann vai ficar completamente
alheia à articulação política. Claro que não, mas deixa lá, por isso que essa história de deixar gente do mesmo grupo tem aí o condão de fazer com que as coisas continuem funcionando como estavam até agora. O importante não é mais equipe ministerial, é a tropa que vai para a campanha eleitoral. A Gleisi e outros ministros, esses 20 ministros, vão todos para a campanha eleitoral, mas evidentemente continuando mantendo influência nas pastas que eles ainda comandam, né? Porque o uso da máquina está muito autorizado pelo governo, pelo presidente Lula, justiça eleitoral não dá a menor pelota, então essa farra vai continuar. Agora, em São Paulo, por que essa convocação desses pesos pesados? Não é nem para ganhar a eleição, é para tentar fazer a diferença, porque São Paulo é o primeiro colégio eleitoral e quanto mais voto, o presidente Lula precisa fazer voto em São Paulo para poder ver, porque todo mundo sabe que a eleição presidencial vai ser super apertada, seja quem for o adversário. Então precisa fazer voto em São Paulo, porque em Minas a coisa está feia, não tem palanque. O Rodrigo Pacheco se recusando, por enquanto, a assumir essa empreitada, e o Minas é o segundo colégio eleitoral, e segundo consta, é um colégio eleitoral decisivo, então precisa botar muita força em São Paulo, seja para ganhar, quer dizer, mesmo que não seja para ganhar, essa coisa, joga lá Simone, Alckmin, Haddad, que nenhum dos dois quer, mas enfim, peso pesado para fazer voto, volume de voto para fazer a diferença para o presidente Lula na hora da contagem final da presidência da República.